Bom, podemos continuar aqui, pessoal? Sim. Ok, então vamos lá. Ó, como eu estava falando, o externo, ele apresenta o seu contorno todo cheio de pequenas reentrâncias que são denominadas incisuras. Então, quais são as incisuras que a gente encontra aqui na parte do manúbrio? Essa única incisura aqui, olha, que é mais mediana, porque está na linha mediana, ó, essa estrutura, ela é chamada de incisura jugular. É essa reentrância que nós temos aqui, ó, bem na transição de pescoço para tronco. Então, isso aqui é a incisura jugular. Atrás dessa incisura passa a veia jugular, daí o nome da reentrância, ok? Aí, de cada lado, nós vamos ter outra reentrância que vai fazer a articulação com a clavícula, que eu mostrei lá para vocês. Então, essa incisura nós denominamos incisura clavicular. Abaixo da incisura clavicular, de cada lado aqui, ó, nós temos uma terceira reentrância, que é chamada de incisura costal, porque aqui vai ocorrer a articulação da primeira costela com o externo, na região do manúbrio. Então, eu tenho, ó, incisura jugular, incisuras claviculares e incisuras costais, que representam a primeira incisura costal. Entre o manúbrio e o corpo, nós temos uma outra incisura. Essa incisura aqui, ela recebe, é a segunda incisura costal, onde encaixa a segunda cartilagem costal. E ela é conhecida com o nome de ângulo external. Esse ângulo external, ele tem uma importância para nós, uma importância clínica. Então, é uma referência clínica para nós, o ângulo external. Primeiro, nele encaixa a segunda cartilagem costal. Então, através desse ângulo external, a gente pode fazer a contagem das costelas, tá? Porque aqui eu tenho o segundo par de cartilagem costal. Posteriormente a esse ângulo external, nós vamos ter o ponto mais alto do arco aórtico. A artéria aorta é uma artéria que se origina lá do coração e ela tem uma curvatura para a esquerda. Então, o ponto mais alto desse arco aórtico está na altura do ângulo external. E uma outra importância clínica de se conhecer esse ângulo external é que, posteriormente ao arco aórtico, a traqueia se bifurca nos brônquios, brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. Então, esse ângulo nos ajuda, nos dá uma referência para a localização dessas estruturas. Na verdade, aqui é a incisura costal, só que vocês vão ver lá na aula prática, o ponto onde o manúbrio articula com o corpo do externo, ele é mais inclinado posteriormente, então forma realmente uma angulação aí entre manúbrio e corpo. Então é ângulo external. Na clínica, gente, no meio médico, esse ângulo external, ele tem um epônimo. Ele é conhecido como ângulo de Louis, ou Luiz, né? Escreve L-O-U-I-S, ângulo de Louis. Só que, como eu falei para vocês... Professora. Oi. Licença. É porque você abriu uma nova aula, né? E a outra aula ainda está gravando. E a gente não conseguiu fechar ela, tirar a gravação. Da outra? É, da outra sala. Da outra chamada. Nossa. Mas para mim não apareceu. Apareceu que ela tinha sido encerrada indevidamente. Eu acho que se todo mundo sair, ela para de gravar. Isso. Eu não entendi. Se todo mundo sair da sala, eu acho que a gravação encerra automaticamente. Da outra sala? É. Vocês podem fazer isso? Eu aguardo aqui.
Vou falar de novo para o pessoal que tem outra chamada. Uhum. Para mim, eu não tive acesso àquela ligação, sabe? Por isso que eu não voltei na mesma sala. Deu certo aí? Oi. Você pode repetir para mim de novo o que o ângulo de Lewis ou de Louis dá referência para a gente? É do arco aórtico, traqueia da divisão da traqueia em brônquios, e através dele a gente consegue fazer a contagem das costelas. Pegou? Sim. Okay. Mas esse ângulo, ele é só na divisão entre o manúbrio e o corpo, né? Isso. É a transição entre manúbrio e corpo. Ok? Entendi. Muito obrigado. De nada. E aí, pessoal, conseguiram sair da outra aula? Conseguiu, Fernanda? Está, eu não consigo ver mais quem está na outra reunião para poder chamar, para pedir para sair. Mas a gente mandou no grupo falando 2 vezes já. Tá, você acha que dá para seguir aqui? Dá sim. Acho Então que não vai tá. ter problema, não. Então tá ok. Então vamos lá, continuando então. Então, ó, chegamos aqui então na segunda incisura costal, que corresponde à região do ângulo external, né? Aí vem o corpo do externo. No corpo do externo, nós vamos ter também incisuras costais, onde ocorre o contato das costelas com o corpo. Então, elas também são chamadas de incisuras costais. E entre corpo do externo e processo chifoide, nós temos a última incisura costal. Então, são 7 incisuras costais. Uma no manúbrio, que é a primeira. A segunda, na transição de manúbrio para corpo. Da terceira à sexta, no corpo do externo. E a sétima, na transição de corpo para processo tifoide. Daqui a pouquinho vocês vão entender por que nós temos 7 incisuras costais, se nós temos 12 pares de costelas, tá? Então, são 7 pares, né? Na verdade, de um lado e do outro, ok? Bom, aí vem a coluna vertebral. A coluna vertebral, ela faz parte do esqueleto do tórax, é uma estrutura mediana e que está localizada posteriormente no tórax. Aqui eu tenho a coluna como um todo, vista anterior da coluna, vista lateral da coluna e vista posterior da coluna. E a gente observa aqui, ó, que a coluna ela é dividida em regiões. Então, essas 7 primeiras vértebras aqui correspondem à região cervical, as 12 seguintes, a região torácica, depois eu tenho 5 lombares, e por fim aqui eu vou ter 5 sacrais e 4 coxígeas. Observem aqui a diferença de região torácica, lombar, para sacral e coxígea. Na região... Repete, por favor. Repito. Na região cervical, torácica e lombar, entre as vértebras, nós temos os discos intervertebrais. Então, esses discos intervertebrais mantêm as vértebras unidas e alinhadas, e, ao mesmo tempo, conferem movimentos às vértebras. Já na região do sacro, onde eu tenho 5 vértebras sacrais e no cóccix 4 vértebras coxígeas, nessa região não existe o disco intervertebral, porque as vértebras estão fundidas. Então, esses discos intervertebrais só existem
nas regiões cervical, torácica e lombar, tá? Para o tórax, é importante a gente conhecer as vértebras torácicas. Então, é o que nós vamos fazer aqui agora, ó. Eu vou isolar uma vértebra torácica. Então, eu peguei uma vértebra dessa região aqui e isolei essa vértebra. Então, isso é uma vértebra torácica. Como que nós vamos reconhecer a vértebra torácica? Então, primeiro eu quero que vocês conheçam as partes da vértebra torácica. Olha, essa parte da vértebra aqui, que ela parece um cilindro, tá vendo? Ó? Ela é mais regular. Essa parte é chamada de corpo vertebral. E ele é sempre anterior na coluna vertebral. Então, eu falei para vocês que essa é uma vista anterior da coluna vertebral. Então, essa estrutura aqui que eu estou vendo da vértebra, ó, é o corpo vertebral. Ele está sempre voltado anteriormente. Então, corpo vertebral. Atrás do corpo vertebral, nós temos pontas. Ponta em anatomia é chamada processo. Então, a vértebra torácica, ela tem processos. E esses processos têm nomes. Esse processo aqui, ó, que é mediano, estão vendo? Ele está exatamente no centro da vértebra, ó, no meio da vértebra. Esse processo aqui, ele é chamado processo espinhoso. E ele é visto só posteriormente. Deixa eu aumentar aqui também, ó. Esses aqui são os processos espinhosos das vértebras torácicas. Então, eles têm uma posição posterior. E ele é ímpar e mediano. Na vértebra torácica, esse processo ele é muito pontiagudo. Agora, olha, do lado do processo transverso, nós temos outras pontas. São outros processos. Esse aqui é o processo transverso, porque ele está no plano transversal da vértebra. Então, esse é um processo transverso, esse é outro processo transverso. Quando a gente vê esse processo transverso, você vê tanto em vista anterior, quanto em vista lateral, quanto em vista posterior. Então, você consegue ver o processo transverso em todas as vistas da coluna vertebral. Agora, nós não falamos que a coluna é uma vértebra em cima da outra? Essas vértebras, elas se tocam. E o ponto de contato dessas vértebras, ele é chamado processo articular. Então, esse aqui, ó, é o processo articular superior. Deixa eu ampliar ela também, que fica mais fácil de ver, ó. Esse é o processo articular superior. Ele vai tocar na vértebra de cima. E esse aqui é o processo articular inferior, que vai tocar na vértebra de baixo. Então, olha, nós temos 7 pontas na vértebra torácica. Todas são chamadas processos. Processo espinhoso, processos transversos, processo articular superior e aqui, ó, processo articular inferior. Esses são os processos da vértebra. Agora, entre corpo e processos, eu tenho um buraco. Buraco em anatomia, no osso, é forame. Então, esse é o forame vertebral. Lembram que nós vimos o paquímero neural ou paquímero dorsal? Esse paquímero ocupa esse forame vertebral na coluna vertebral. E aqui, então, eu vou ter a medula espinhal. Então, a abertura é o forame vertebral. Agora, vocês vão observar, ó, que esse forame, ele é contornado por osso, ó. Isso é o contorno dele. O que é esse contorno? É o arco vertebral. Então, eu tenho anteriormente o corpo, atrás do corpo o forame e atrás do forame os processos.
E o que delimita a região lateral e a região posterior do forame, eu chamo de arco vertebral. Essa parte do arco vertebral, que está ligando o corpo aos processos, eu chamo de pedículo. Pedículo, pedículo. Ligou o corpo aos processos. Oi? Oi, quem ia falar? Ninguém? Bom, Stael, aproveitando a deixa, você pode repetir, por favor, sobre os processos? Que eu acho que eu não peguei muito bem, não. Tá. Você vai lembrar que processo em estrutura óssea significa ponta, projeção. Então, processo é uma projeção do osso. Na vértebra, eu tenho 7 processos. Então, cada pontinha dessa é a ponta só, tá? Cada pontinha dessa daqui, ó, é um processo. Então, aqui eu tenho o processo espinhoso. Essa daqui é outro processo, ó. Esse é o processo transverso. Esse aqui é o processo articular superior. O articular inferior você não está vendo, porque ele está voltado anteriormente, ele está aqui. Mas são os processos. Entendeu o que é processo? É ponta, tá? Agora, o processo, ele está ligado ao corpo. E essa ligação é feita de uma estrutura arqueada que eu chamo de arco vertebral. A parte do arco que liga o corpo aos processos é o pedículo vertebral. E essa parte do arco aqui, olha, de onde saem os processos, é a lâmina vertebral. Então, por isso que eu estou falando que processo é só a ponta. Essa região de onde saiu a ponta é a lâmina vertebral. Então, o arco vertebral, ele é dividido em 2 regiões, pedículo e lâmina. Entendeu, Yuri? Sim, muito obrigado. De nada. Alguém aí ficou com alguma dúvida em relação a isso? Bom, então eu vou apontar e vocês vão falar para mim o que eu estou apontando. O que é isso aqui, ó? Forame. Isso. O que é isso aqui? Corpo. Oi? É o corpo, não é não? Isso, corpo vertebral. O que é isso aqui? Processo. Qual deles? Transverso. Processo transverso. Esse aqui? Processo espinhoso. Processo espinhoso. Esse? Processo articular. Superior. E o que eu não estou vendo aqui, porque ele está aqui voltado para frente, ó, esse aqui é qual? Inferior. Processo articular inferior. Esses processos articulares, eles servem para quê, hein? Conectar as vértebras superiores e inferiores. Isso. Então, ele vai fazer a articulação de uma vértebra com a outra, ok? Agora, ó, como é que chama essa região aqui da vértebra, ó? Ela inteira. Qual que é o nome disso daqui? Arco vertebral. Arco vertebral. E quais são as partes do arco vertebral? Pedículo. Isso. E essa daqui? Lâmina. Ok. O que ocupa esse espaço aqui? O que preenche esse espaço aqui? Medula? Medula. A medula espinhal. Tranquilo? Bom, vou voltar aqui um slide meu. Rapidinho. Os processos que a gente vê aí naquela imagem são superiores? Isso. Os inferiores ali não estamos vendo, tá? Tá bom, agora, obrigada. olha aqui, ó. Voltei nessa figura aqui. Por quê? Esses arcos aqui são as costelas. Posteriormente, os 12 pares de costelas se articulam com as vértebras torácicas.
Agora, se eu olho aqui, ó, eu não tenho a articulação dos 12 pares de costelas com o externo. Então, eu vou mostrar isso aqui para vocês agora, ó, naquela figura que eu estava lá. Aqui, eu vou ampliar a vértebra. Olha, a costela, ela vai encaixar na vértebra e vai lá para frente para articular com o externo, concordam? Não é isso que ela faz? Ela articula Sim. posteriormente com a costela, faz a curvinha da parede torácica, e vai lá para frente para encaixar no externo. Todo ponto de contato é mais liso. Estão vendo? Olha aqui, ó, processo articular superior, ó, ele tem uma superfície mais lisinha aqui, ó, porque aqui está revestido de cartilagem. Então, onde as costelas encaixam nas vértebras, também tem uma cartilagem. E esse ponto aqui, ele é chamado fóvea costal. Fóvea costal é o ponto onde a costela articula com a vértebra torácica. Então, só as vértebras torácicas têm fóveas costais. E é quando você chegar lá no laboratório, você pegar a vértebra e identificar no corpo vertebral e no processo transverso, que são os dois pontos da fóvea, ó, identificou isso, você pode jurar que é uma vértebra torácica, porque só elas apresentam fóveas costais. Então, eu tenho fóvea costal de um lado e fóvea costal do outro, porque a costela ela é par, né? Então, onde que eu tenho fóvea costal? Na região entre corpo e pedículo vertebral, e na região, na extremidade do processo transverso. São os dois pontos onde nós encontramos as fóveas costais. E para que servem essas fóveas costais? Para articular as costelas com as vértebras torácicas. Deu para entender isso aqui? Deu, gente? Você pode repetir, por favor? É entre o corpo e o pedículo Tá vendo? vertebral? Olha primeiro aqui na figura, ó. Essa fóvea costal aqui, ó, ela tá na transição de corpo vertebral para pedículo vertebral. Conseguiu enxergar aqui? Sim. Uhum. E a outra fóvea costal, ó, tá na extremidade do processo transverso. Porque isso tudo aqui é o processo transverso, só na extremidade dele que tem a outra fóvea costal. Então, você vê isso dos dois lados, ó. Ok? Ok, obrigada. Gente? De nada. Professora, Oi. eu vou acabar voltando só um pouquinho aqui, porque eu fiquei um pouco perdida. Ah, Você falou algo sobre forame vertebral? aham. Onde que ele tá? O que ele é? Então, vamos lá, Eu ó. anotei o nome e não consegui acompanhar. Tá, então você vai guardar aqui, ó. Falou forame, você vai procurar um buraco, ok? Então, forame vertebral é esse buraquinho aqui, ó, que tá entre o corpo e os processos. E aqui dentro passa a medula espinhal. Entendeu? Entendi. E o arco vertebral é tipo assim, tem o corpo, né? Uhum. Esse U. O U todo é o arco vertebral. Isso. É porque, olha aqui, ó, o forame é a abertura. Só que a abertura, ela tem uma parede, não tem? A parte anterior da parede, ó, é o próprio corpo vertebral. Agora, o restante, que é o U aqui, ó, esse é o arco vertebral, dividido em pedículo e lâmina. Ficou claro? Ficou, professora. Obrigada. De nada. É isso mesmo que vocês têm que fazer, viu, gente? Não pode passar para frente com dúvida, não. A gente está aqui é para isso. Se não der tempo de acabar isso hoje, a gente acaba outro dia. Mas não pode é passar com dúvida, ok? Então, vamos lá. Podemos continuar, então? Podemos. Ok. Então, vamos lá. A próxima
estrutura que forma a parede do tórax, estrutura óssea, é a costela. Então, nós temos 12 pares de costelas. Vou ampliar e vou começar daqui. Olha aqui, ó. 12 pares de costelas. Essas costelas, elas são classificadas de acordo com a articulação que elas fazem com o externo. Porque com a vértebra, todas elas se articulam. Então, não tem nenhuma diferença aqui, ó. Isso é uma costela, primeira costela, articulando com a primeira vértebra torácica. Segunda costela com a segunda vértebra torácica. E assim vai, sucessivamente, tá? Agora, com o externo. Então, vamos ver. Isso é o osso, costela. O azul é a cartilagem costal, que completa a região da costela. Então, olhem bem. As 7 primeiras vértebras torácicas, elas têm as suas próprias cartilagens costais ligando direto no externo. Então, da primeira à 7ª, eu tenho as costelas verdadeiras, porque elas estão ligadas ao externo através de suas próprias cartilagens, ok? Então, da primeira à 7ª, costelas verdadeiras. A oitava, a 9ª e a 10ª, elas são chamadas de costelas falsas. Por que costelas falsas? Porque elas têm cartilagens que se ligam à 7ª, que está ligada ao externo. Então, a articulação da 8ª, 9ª e 10ª com o externo é uma articulação indireta. Elas precisam da 7ª cartilagem costal para chegar até o externo. Por isso, costelas falsas. A 11ª e a 12ª não se ligam ao externo de maneira alguma. Então, elas são chamadas de costelas flutuantes. Não estão articuladas com o externo. Mas olha aqui, ó, com a vértebra torácica, elas estão articuladas. Ok? Então, as costelas, elas são classificadas de acordo com a articulação que elas fazem com o externo. 7 primeiras, costelas verdadeiras, ligadas diretamente ao externo. 8ª, 9ª e 10ª, costelas falsas, se ligam ao externo pela cartilagem da 7ª. E 11ª e 12ª são costelas flutuantes, não estão ligadas ao externo de maneira alguma. Ok? Bom, agora eu vou pegar uma costela e vou isolar essa costela. Então, é o que eu fiz aqui, ó. Olha essa figura aqui. Isso aqui é uma costela. A costela, ela tem uma ponta que é anterior e uma ponta que é posterior. Se vocês olharem aqui nessa figura, ó, vocês estão vendo que a ponta anterior, ela é mais regular, mais lisa. Então, olha aqui, ó, quando eu comparo essa ponta com essa ponta ela tá mais regular, ó. Essa aqui tá cheia de acidentes anatômicos, ó, de marcas no osso. Essas marcas no osso a gente chama de acidente anatômico. Então, essa é a extremidade anterior da costela e essa é a extremidade posterior da costela. Se essa daqui é a extremidade anterior da costela, é dessa ponta aqui, ó, que vai sair a cartilagem costal, como eu tô vendo aqui, ó, para chegar no externo. Então, essa ponta da costela que eu tô chamando de extremidade anterior, ela é também chamada de junção costocondral. Junção é união. Costo de costela. Condral com a cartilagem. Condro é cartilagem. Então, essa pontinha aqui,
essa pontinha aqui é a extremidade anterior ou junção costocondral. Agora, ó, nós vamos acompanhando a costela. Isso tudo aqui da costela eu chamo de corpo costal, ou corpo da costela. E depois, a parte que começa a ficar mais com cicatriz, ó, mais com marcas no osso, isso daqui é a extremidade posterior, que é a extremidade que vai encaixar lá na vértebra, vai articular com a vértebra. Então, o que que eu vejo aqui? Essa parte aqui, ó, eu chamo de tubérculo costal. Tubérculo costal. E a parte mais posterior da costela eu chamo de cabeça costal. Então, você tem tubérculo costal e cabeça costal. Entre eles tem um estreitamento, ó, que é o colo costal. Por que que eu estou falando esses nomes para vocês? Porque é esse ponto da costela e esse ponto da costela que encosta na vértebra, lá naquelas fóveas que nós chamamos de fóveas costais. Então, tubérculo costal e a cabeça costal articulam com as fóveas costais. Vamos voltar lá na fóvea para a gente ver elas de novo? Olha aqui, ó. Deixa eu ampliar. Aqui, ó. Essa é uma fóvea costal e essa é outra fóvea costal. Então, a cabeça da costela encosta na fóvea costal, que fica entre corpo e pedículo, e o tubérculo costal encaixa na fóvea costal do processo transverso. Então, esses são os dois pontos de contato da costela com a vértebra. Por isso que aqui eu estou dando os nomes para vocês: tubérculo costal e cabeça costal. Agora, ó, vou repetir, tá? Vou repetir para ninguém ficar com dúvida aqui, só que eu vou ampliar. Ó, vamos lá. Extremidade anterior ou junção costocondral, corpo da costela ou corpo costal, tubérculo costal, colo costal e cabeça costal, ok? Agora, olha, no corpo da costela, vocês estão vendo que tem uma parte da costela aqui que ela é mais fininha, mais afilada, ó? Ela acompanha todo o corpo costal. Isso aqui eu chamo de sulco costal. E ele está sempre apontando para baixo. Ele é sempre inferior. E tem uma importância desse sulco costal aqui, ó. Esse sulco costal, ele aloja um conjunto de veia, artéria e nervo, que são chamados de intercostais. Então, eu tenho o nervo intercostal, a artéria intercostal e a veia intercostal. Então, esse conjunto, o conjunto todo eu chamo de feixe vásculo nervoso, porque ele tem vasos e nervo, chamados de intercostais. Entenderam? Então, esse sulco costal aqui, essa parte afilada na borda inferior do corpo da costela, ele protege os vasos e nervos intercostais, que são responsáveis pela inervação e pela irrigação da parede torácica. Entenderam aqui essa estrutura? Oi? Desculpa. Não, gente, Você não pode tem que pedir. indicar de novo o sulco costal? Eu não consegui enxergar ele. Tá. Ele é mais difícil de ver mesmo. Você vai ver melhor na aula prática mesmo. Ó, isso tudo aqui é o corpo costal. Essa parte maior do corpo costal aqui, ela é mais grossa.
A parte inferior do corpo costal, ela é mais afilada. Então, é só essa borda afiladinha e inferior aqui do corpo, tá vendo? Ó? Isso aqui que eu chamo de sulco costal. Ficou melhor? Oi? Ficou, professora. Ok. Obrigada. De nada. Bom, vamos então. Stael, Oi? você pode repetir o nome do conjunto de nervo, veia e artéria? Feixe, vásculo, nervoso. Feixe é o conjunto, vásculos são os vasos, artéria e veia, nervoso, nervo. Todos têm o mesmo nome, intercostal. Ok? Obrigado, valeu. De nada. Agora, o tórax, ele tem uma anatomia de superfície. Isso quer dizer assim, que você consegue tocar na superfície do seu corpo as estruturas do tórax. Então, na linha mediana e anterior aqui, eu toco o externo. Na linha mediana e posterior, eu toco os processos espinhosos das vértebras torácicas, como estão mostrando aqui, ó. E lateralmente, eu toco as costelas. E existem algumas linhas que passam nessas estruturas da superfície do tórax. Então, em vista anterior aqui, olha, essa linha que passa exatamente no centro do tórax, ela é chamada de linha médio-external. Essa linha médio-external, ela é uma referência quando eu quero fazer uma esterotomia. Para que eu faço uma esterotomia? Por exemplo, para fazer o estudo das estruturas internas do tórax. Então, eu faço um corte mediano, passando pela linha médio-external, coloco um afastador aqui e separo as duas metades do externo. Aí eu tenho a visualização da cavidade torácica como um todo. Ok? Lateralmente a essa linha médio-external, eu vou ter uma outra linha que eu chamo de linha external, que é a linha que mostra para a gente o ponto de contato da cartilagem costal com o externo. Então, linha external. São linhas imaginárias que a gente pode traçar na superfície do tórax. Depois eu tenho uma outra linha, que é essa linha aqui, olha, que é essa linha aqui, que é a chamada de linha paraexternal. Para significa ao lado de, então ela está ao lado da linha external. E ela corresponde à região de contato da cartilagem costal com a costela. E a última linha na vista anterior do tórax, que é essa linha aqui, que eu chamo de linha hemiclavicular ou medioclavicular. Essa linha, ela tem como referência o ponto médio da clavícula e ela desce até a região abdominal. E ela corresponde à linha onde está localizado normalmente o mamilo. Então, ela é uma referência também para a localização do mamilo. Então, essas são as 4 linhas traçadas na superfície da parede torácica anterior. E da parede torácica posterior? Eu vou ter essas 3 linhas aqui, ó. A linha vertebral, que referencia os processos espinhosos, então é a linha que passa pelos processos espinhosos. Eu vou ter essa outra linha aqui, que é a linha paravertebral. Essa linha paravertebral, ela marca a articulação das costelas com as vértebras. E eu tenho essa outra linha, que é a linha escapular. Isso aqui, ó, é a escápula. Essa escápula, ela tem uma borda medial e uma borda lateral. Vocês concordam com esse termo aqui, ó? Borda medial, porque está mais próximo da linha mediana, e borda lateral, porque está mais afastado da linha mediana.
Então, a linha escapular, ela tangencia a borda medial da escápula. Essas linhas estão na parede anterior e na parede posterior do tórax. Agora, na parede lateral do tórax, a gente vai ter as linhas axilares. E aí, eu não sei se vocês estão vendo. Conseguem ver aqui a região da axila? Tá dando para ver? Então, olha que a axila, ela tem uma prega anterior, uma prega posterior. Então, você tem a linha axilar anterior, a linha axilar posterior, e o ponto médio entre essas duas linhas é a linha axilar média, que é uma referência clínica também para quando a gente quer fazer uma toracocentese. O que é uma toracocentese? É quando você faz uma pequena abertura na parede lateral do tórax para aspirar o líquido que fica dentro da cavidade torácica. Então, pode ser, essa aspiração pode ser para aliviar a pressão dentro da cavidade torácica, quando eu tenho um aumento desse líquido, mas pode ser também para uma avaliação desse líquido, para você ver que tipo de infecção o paciente está apresentando. Então, a toracocentese, você não tem uma abertura total da cavidade torácica, não. A abertura total da cavidade chama toracotomia. Aí você normalmente faz a toracotomia fazendo a incisura mediana do externo e rechaçando o externo. A toracocentese, normalmente, ela é na parede lateral, ok? Então, a linha axilar média, ela é uma referência. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma figura para falar dessa toracocentese, ok? Então, é só para a gente ir vendo os aspectos clínicos da anatomia, né? Então, são linhas imaginárias que são traçadas na superfície da parede do tórax, ok? Professora, sou eu de novo. Pode falar. A questão de ter a cartilagem, de não ser o osso direto que encosta no manúbrio, é questão da respiração do pulmão? Isso, é para permitir que a cavidade torácica tenha movimentos que vão facilitar a mecânica respiratória. Então, eu vou falar disso um pouquinho, não sei se vai dar tempo de falar disso hoje, acho que sim, mas eu vou falar disso, se não for hoje, a gente continua na próxima aula. Mas é exatamente para isso. A cartilagem, ela permite um pouco mais de flexibilidade na parede torácica, permitindo a expansão dela durante a inspiração. Ok? Ok, obrigada. De nada. Então, vamos seguir aqui. Peraí, antes eu tenho que voltar aqui, só que eu vou também ampliar para ficar mais fácil. Agora, ó, a gente falou que a parede torácica, ela tem externo, vértebras torácicas, cartilagem costal e costelas. Só que essas estruturas, elas estão unidas, constituindo uma parede íntegra. E essa união entre elas, eu tenho as articulações da parede torácica. Então, eu quero que vocês olhem aqui nessa figura, primeira aqui, ó. Esse é o externo. Eu falei que o externo tem 3 partes. Então, eu tenho a articulação entre as 3 partes do externo. Essas articulações, em conjunto, recebem o nome de articulações externais. São as articulações que ligam as partes do externo. Agora, ó, eu tenho uma articulação que liga o externo à cartilagem costal. Essa articulação aqui, ela é chamada de articulação externo-condral. Nos livros mais antigos, essa articulação recebe o nome de articulação externo-costal, tá? Mas atual é externo-condral, porque não é a costela que está ligada ao externo, é a cartilagem. Então, essas articulações aqui, ó, eu chamo de articulações externo-condrais.
intercondrais. Essa outra aqui acontece entre a cartilagem e a costela. Então, essa articulação ela é chamada de articulação costocondral, da costela com a cartilagem. E aqui, lembram que eu falei que a 8ª, 9ª e 10ª, elas não ligam diretamente ao externo, elas vão se ligando até ligar à 7ª. Então, essas articulações são chamadas de intercondrais, entre as cartilagens costais. E a última é a que liga a costela à vértebra. Então, essas são chamadas de costovertebrais. Então, a gente viu, ó, todas as articulações aqui. Costovertebrais, intercondrais, costocondral, externocostal e externais. Então, agora a gente vai isolar ela. Então, a gente está vendo aqui. Quais que eu estou vendo aqui, ó? Quais que são essas articulações aqui? Ligando manúbrio a corpo e corpo ao processo tifoide. Externais. Externais. Quais são essas articulações aqui, ó? Externocondrais. Externocondrais. Essas aqui? Costocondrais. Costocondrais. E essas daqui? Intercondrais. Intercondrais. Aqui eu não estou vendo a costovertebral, porque eu estou só com a parte anterior do tórax, ok? Ó, então vamos falar aqui da articulação, das articulações externais. Eu tenho uma que liga o manúbrio ao corpo. Essa é chamada articulação manúbrio external, ok? E eu tenho uma que liga o corpo ao processo tifoide. Essa é chamada articulação tifoexternal. Então, as articulações externais, eu tenho duas. Ligou manúbrio ao corpo, articulação manúbrio external. Ligou corpo ao processo tifoide, articulação tifoexternal. Vocês estão vendo aqui que entre manúbrio e corpo, e entre corpo e processo tifoide, nós temos uma área azulada, ó. Isso aqui é uma cartilagem. Então, a classificação das articulações manúbrio external e tifoexternal, ela é uma juntura cartilaginosa. Porque o que mantém essas partes unidas é uma cartilagem. Então, juntura cartilaginosa. Ok? Então, vamos lá. Quais são as duas articulações externais que nós temos? Qual que eu estou apontando aqui, ó? Qual que é essa? Manúbrio external. Manúbrio external e essa daqui? Tifoexternal. Tifoexternal. O que que mantém essas partes ligadas? Cartilagem. A cartilagem. Então, qual que é a classificação dessa articulação? Juntura cartilaginosa ou articulação cartilaginosa. Juntura é sinônimo de articulação. Então, você pode falar juntura cartilaginosa ou juntura ou articulação cartilaginosa. Ok? Agora, vamos lá. Como é que nós chamamos essa articulação aqui, ó? Externocondral. Externocondral. Isso? Ok. Então, vamos pensar aqui. Externocondral está ligando o externo às cartilagens costais. Ok? Quantas articulações externocondrais nós temos? 7. Por que 7? Se eu tenho 12 costelas. Porque são as costelas verdadeiras. Então, Isso. são 7 incisuras que ligam as costelas no externo. Aliás, Isso. a cartilagem no externo. Isso.
Então, olha aqui, ó. Eu vou ter 7 incisuras, desculpa, 7 articulações esternocondrais. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Agora, olhem uma outra coisa. Olha essa articulação esternocondral e olhem as demais articulações esternocondrais. Vocês conseguem perceber aqui, olha, que da segunda até a sétima, entre o externo e a cartilagem, nós temos uma pequena cavidade, essa área pretinha aqui, ó. Isso aqui, nós vamos aprender lá no 4º período, isso aqui chama cavidade articular. E essa estrutura aqui, ela é preenchida por um líquido, que é o líquido sinovial. Então, as articulações esternocondrais, da segunda à sétima, elas são classificadas como junturas sinoviais, porque elas têm essa cavidade preenchida pelo líquido sinovial. A primeira articulação esternocondral, eu não tenho cavidade, e a cartilagem está ligada direto no externo. Então, essa primeira articulação esternocondral, ela é uma juntura cartilaginosa. Deu para entender a diferença? Deu, pessoal? Deu. Deu. E sabe a importância dessa juntura sinovial aqui? Permitir maior expansibilidade da cavidade torácica durante a mecânica respiratória, porque ela não está direto ligado. Então, esse líquido e essa cavidade permite um maior distanciamento da cartilagem costal e, consequentemente, maior expansibilidade da cavidade. Ok? Outra. Como que eu chamo essa articulação aqui, ó? Costocondral. Costocondral, né? Quantas articulações costocondrais eu tenho? 10. 10. Porque a 11ª e a 12ª, ou elas não têm cartilagem, ou a cartilagem é muito rudimentar. Então, nós temos 10 pares de articulação costocondral. E como que vocês classificariam essa articulação aqui? Será que ela pode ser uma juntura sinovial? Não. Não. Não tem a cavidade aqui, ó, entre a costela e a cartilagem. Então, essa articulação costocondral, ela também é classificada como juntura cartilaginosa. Entenderam? Sim. Por último, aqui, nós vamos ter as articulações intercondrais. Normalmente é a 7ª com a 8ª, 8ª com a 9ª, a 9ª com a 10ª. Mas pode ser que tenha uma articulação intercondral a partir da 5ª cartilagem costal. Então, pode ser que desde aqui, ó, a 5ª com a 6ª, a 6ª com a 7ª e daí por diante. São variações anatômicas. O número de articulação intercondral varia, tá? Não está aparecendo aqui, mas entre uma cartilagem e outra existe uma pequena cavidade. Então, as articulações intercondrais, elas são junturas sinoviais também. Ok? Aqui não está aparecendo, porque essa estrutura mais clarinha aqui entre elas, ó, é um ligamento que mantém elas juntas. Então, atrás desse ligamento eu tenho espaço. Ok, gente? E aí? Professor, Oi? quais são as articulações que a gente não consegue ver ali? As intercondrais. Ok? Ok. Bom, agora aqui eu tô com uma vista lateral da coluna vertebral. Então, isso aqui é o corpo da vértebra, isso aqui são os discos intervertebrais, isso aqui é uma costela, ó. Aqui é o processo espinhoso da vértebra e aqui os processos transversos. Vou até mostrar aqui de lado, olha.
Isso é o corpo, as pontas são os processos. Então, você tem processo espinhoso, processo transverso, e aqui, ó, processo articular superior, e aqui processo articular inferior, ó. O articular inferior da vértebra de cima articula com o articular superior da vértebra de baixo. Então, isso aqui é uma articulação também, ó. Ok? Mas é uma articulação da coluna vertebral. Agora, olha, o que vocês acham que é isso aqui? Se isso é uma vértebra torácica, o que é isso aqui? Uma fóvea. Isso, uma fóvea costal. É o ponto onde a costela vai tocar na vértebra. Então, essas duas primeiras vértebras aqui, ó, eu tirei a costela para vocês poderem identificar a fóvea costal. Então, olha, a cabeça da costela encaixa na fóvea costal que está entre corpo e pedículo. E o tubérculo costal encaixa na fóvea costal que está no processo transverso. Entre as fóveas costais e a costela, tem uma cavidade onde eu encontro o líquido sinovial. Então, as articulações costovertebrais, elas também são junturas sinoviais. Entenderam aqui? Você não está vendo a cavidade, porque a articulação está reforçada por ligamentos, ó. Isso aqui é um ligamento, isso aqui é um ligamento. Esse ligamento aqui que está saindo da cabeça da costela e que está chegando no corpo das vértebras, ó, esse ligamento ele é chamado ligamento radiado, porque as fibras do ligamento abrem como raios. Agora, esse outro ligamento aqui, que sai da costela e que chega no processo transverso, é o ligamento costotransversal. É muito nome, eu sei que é muito nome, mas olhem bem, o nome fala, ligamento é porque está unindo, está prendendo uma coisa à outra. Costo de costela, transversal ao processo transverso da vértebra. Então, ligamento costotransversal. Toda juntura sinovial é reforçada por ligamentos. Então, aqui eu tenho dois ligamentos que reforçam a articulação costovertebral. O radiado, prendendo a costela nas vértebras, na porção do corpo vertebral, e o costotransversal, prendendo a costela no processo transverso. Isso, gente, esses ligamentos, eles têm uma finalidade. Juntura sinovial tem movimento, mas esse movimento, ele não pode ser ilimitado, senão a caixa torácica ia perder a estabilidade dela. Então, esses ligamentos, eles estabilizam as articulações para evitar movimentos indesejados. Ok? Entenderam isso? Bom, eu vou deixar para falar músculos do tórax na próxima aula teórica nossa. Essa próxima aula, ela vai ser daqui a 2 semanas, né? Porque semana que vem eu tenho aula prática para o grupo 1 e na outra semana eu tenho aula prática para o grupo 2. Então, eu vou pedir para vocês, para daqui a 2 semanas, vocês tentarem assistir o vídeo de aula prática, que eu já disponibilizei no Canvas, que vocês vão ver isso que eu estou falando aqui para vocês, mais os músculos, para que vocês venham para a aula semana que vem com um pouquinho de músculo já conhecido, para não ficar muito solto a aula. Pode ser assim ou vocês dão conta que eu continue a aula aqui? O que vocês acham? Pode ser assim. Pode ser sim. Não é? Porque senão fica muito cansativo, né? Então, nós vamos iniciar a aula daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas, né? Nós vamos iniciar a aula falando de músculos do tórax, ok? Ok. Em relação ao que foi dito hoje, vocês têm alguma pergunta?
Eu tenho. Professora, você pode voltar um pouquinho nas articulações? Posso? O outro slide, anterior. Essa última que liga uma cartilagem na outra, que é da 8ª à 10ª costela, elas são intercondrais, não? Intercondrais. Ah, tá. É porque eu Elas tinha te são perguntado que... intercondrais, mas elas são classificadas como junturas sinoviais. Porque Ok, entre porque tem uma a cavidade. cartilagem e outra, nós temos pequenas cavidades que são preenchidas pelo líquido sinovial para permitir essa mobilidade. Entendi. E as Ok? articulações? Ok, isso eu consegui entender. As outras articulações, que é acho que entre as vértebras, como é que a gente não consegue ver aí, né? Aqui não, porque aqui é a vista anterior. A vértebra está posterior, então a gente só consegue ver aqui, ó. Ah, ok. Tá bom, então. Aí, aqui, ó, eu estou mostrando o ponto de contato da costela com a vértebra. Então, o que eu fiz na vértebra aqui de cima? Ó? Eu tirei a costela, para a gente ver que essa costela, ela tem 2 pontos de contato com as vértebras. Esses pontos são denominados fóvias costais. Então, Ok. a cabeça da costela, que é essa daqui, ela encaixa na fóvea costal, que está entre o corpo e o pedículo vertebral. Enquanto que o tubérculo articular vai encostar na fóvea costal, que está no processo transverso. Entendi. Entre essas estruturas, então, entre as fóveas e a cabeça e o tubérculo costal, tem a cavidade com líquido sinovial. Então, por isso que essa articulação, que nós chamamos de costovertebral, ela é uma juntura sinovial. Ok. Deu Muito para entender? obrigada. Deu. De Agora nada, de nada. Professora, Oi, ontem você liberou esse slide, né? E aí foi. eu imprimi ele. Para Aham. aula prática, você vai liberar algum material que a gente precisa imprimir também para levar? Não, a aula para eu liberei lá no Canvas a apostila de anatomia médica 1. Nessa apostila, além das estruturas que você tem que identificar, tem algumas figuras que são as mesmas figuras que eu uso na aula, para vocês apontarem as estruturas e nomearem. Esse conjunto pode fazer parte daquele portfólio, sabe? O preenchimento dessas ilustrações que a gente tem na apostila. Tá? Então, para a aula prática, o que é importante para vocês, para a aula prática, é ter esse roteiro, cada um tem que ter o seu roteiro, para que vocês façam as anotações que vocês acharem pertinentes. Agora, o que eu gostaria que vocês fizessem antes da aula prática é assistir o vídeo de aula prática que eu já liberei no Canvas. Toda aula eu vou liberar com antecedência o vídeo. Então, vocês vão assistir o vídeo e aí vão para a aula prática. E aí, como esse vídeo vai ficar disponível no aplicativo, durante a aula, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem acessar o vídeo para ajudá-los na identificação da estrutura. Esse roteiro que você falou está no Canvas? Está no Canvas. Está assim, apostila de anatomia médica 1. Ah, ok. Tá? Eu tenho quase certeza que eu já pus isso lá. Se eu não tivesse, eles pedem os representantes para me falar, que eu olho aqui também, e se não tiver, eu já disponibilizo para vocês. Ok? Estel, Oi. eu tenho 2 dúvidas, na verdade, sobre a prática lá. É permitido, a gente pode entrar com o livro nosso nos laboratórios? Como é que funciona? Pode. Com quem eu estou falando? Com o Fernando. Fernando, é permitido e eu até aconselharia quem tivesse levar, porque como a gente teve que dividir o grupo em 2 salas e as salas têm mais do que 6 mesas, eu não tenho mais de 6 exemplares de Atlas para emprestar para cada grupo. Então, aqueles que tiverem podem levar. Vocês podem fazer uso do celular também, porque tem muitas imagens disponíveis na internet, imagens do Néter, que é
o Atlas que a gente usa como referência lá para a aula prática. Então, fiquem à vontade. Tá? Eu até acho legal levar mesmo, porque aí evita o problema de não ter como procurar. E, além disso, vocês vão ter os vídeos que eu gravei para vocês também. Tá bom? Até falar. Coisa, só uma observação: a próxima aula teórica pelo calendário é só daqui a um mês. É porque a gente tem um feriado, né? Então. Isso. Tá. E olha que coisa boa, vocês vão ter um mês para preparar a aula. Então, eu acho que nem vai ser eu que vou dar aula, vocês que vão falando comigo. Tá, ô, professora, a apostila eu acho que não está no Canvas, viu? Tá, então eu faço isso agora. Assim que eu terminar a aula aqui, eu faço isso para vocês, tá bom? Tá bom. Então, ó, para a aula prática da semana que vem, grupo 1. O que o grupo 1 vai ter que ter? Cada aluno vai levar a sua apostila. Imprimam ela, porque fica mais fácil para vocês fazerem as anotações, riscarem, desenharem. Então, imprimam, cada um tem a sua, vai levar para lá. Quem tiver o livro, o Atlas, pode levar para ajudar na identificação e vão assistir antes a aula, a videoaula prática que está no Canvas. Combinado? Mais alguma dúvida? Não? Combinado e tranquilo. Ótimo. Então, eu fico aguardando vocês, grupo 1 na quarta, próxima, e grupo 2 na outra. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham conseguido acompanhar. A aula de anatomia é uma aula muito expositiva, aula teórica. Então, as figuras ajudam a amenizar essa explicação, né? Então, por isso que é importante uma leitura antes da aula, para que os nomes não soem tão estranhos para vocês. Então, sugiro que vocês façam essa leitura antes. Combinado? Certo. Combinado. Ô, Estael. Oi. Eu tenho uma dúvida. Nas aulas práticas, lá no roteiro, está falando que tem que sempre usar luva e tudo mais. As luvas a gente tem que trazer de casa ou vai ser da PUC? A luva e a máscara, cada um tem que ter a sua. A PUC dá o Face Shield. Se vocês, que tem que ter lá no laboratório também, tá? Se vocês já receberam o Face Shield para alguma aula do semestre passado, vocês não receberam, né? Não, ainda não. Então, vocês vão ter, na primeira aula, a gente vai disponibilizar para vocês o Face Shield. Ok? Agora, a máscara individual, e aí esse Face Shield vocês vão guardar, porque nós vamos usar no terceiro período e no quarto período. Então, depois vocês vão assinar uma lista como receberam o Face Shield. Agora, a luva e a máscara, cada um tem que levar o seu. Ok? O jaleco também, né? Desculpa, Yuri. A luva também é só quando nós formos fazer a aula com a peça anatômica, com os cadáveres. Aí eu aviso para vocês. Então, para a aula da semana que vem, vocês vão trazer de casa o jaleco, ninguém fica no laboratório sem jaleco, e a máscara. E, além disso, roupa adequada, né? Não pode short, não pode saia curta, e não pode chinelo, sapato aberto, ok? Ok. Muito obrigado. Valeu. De nada. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Pode falar, Assunta. A minha dúvida, na verdade, professora, era do Fernando, era sobre essa data, porque eu fiquei no segundo grupo, então ele vai acontecer no dia 24, né? Isso. Tá bom? De nada. Então, gente, um ótimo resto de semana para vocês. Semana que vem tem um feriado, né? Que é o feriado do carnaval que não vai existir. Então, continuem com juízo, isolados, sem aglomerações, para nós não termos surpresas na primeira aula prática nossa. Combinado? Então, sejam muito bem-vindos e um ótimo semestre para todos. Ok? Muito obrigada, professora. Tchau, professora. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada.
Então, eu vou encerrar a aula aqui agora, tá bom?